Oi pessoal, aqui é a Carol do Travessa do Livro. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês quais são os 12 livros que eu escolhi pra minha meta literária de 2021. E eu espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. Eu falei pra vocês que eu ia dizer se eu cumpri a minha meta literária do ano passado, se eu li os 12 livros que eu tinha colocado na meta, e não, eu não li. Faltaram 5 livros pra eu cumprir essa meta. Em minha defesa, um livro eu comecei a ler e daí eu desisti. Os outros eu simplesmente... eu não sentia vontade nenhuma de ler. E um eu esqueci completamente que estava na lista. Então... é isso. Esse ano eu pensei muito mais na hora que eu tava fazendo a lista dos 12 livros, então eu fiz diferente do que eu fiz ano passado. No passado eu coloquei muitos livros do mesmo gênero, tinha muitos livros de romance de época, por exemplo. Então, por exemplo, eu cuidei pra não fazer essas coisas na lista desse ano. Eu coloquei um livro que tava na lista do ano passado, eu coloquei na lista desse ano, que esse eu quero realmente tentar ler ele. Se eu não ler ele esse ano, eu não coloco mais ele em lista nenhuma, eu vou ver se eu leio ele aleatoriamente. E então, quais livros eu não li, vocês não vão ficar sabendo. O livro da lista do ano passado que eu coloquei nessa lista foi Emma, da Jane Austen, que eu realmente quero ler esse livro. Então, essa é a minha última tentativa de colocar ele numa lista. Se não der certo, não deu. Ah, eu já vou avisar que tem livros aqui que eu sei sobre o que é a história, que eu sei mais ou menos, que eu não sei muito bem, eu não me aprofundei, não li muito bem sinopses, li por cima, escutei as pessoas falando. Então eu não vou saber falar direito pra vocês sobre o que é o livro, ok? Então se vocês acharem interessante, se vocês acharem a capa bonita, vão pesquisar. Ok? Foi o que eu fiz. Daí eu coloquei na minha lista. Foi assim que eu criei a lista de 2021. Foi diferente do que eu fiz no ano passado. Vamos ver se vai funcionar. Eu digo pra vocês no final do ano. Então, Emma é um livro que eu realmente quero ler, porque dizem que a protagonista é diferente das outras protagonistas dos outros livros da Jane Austen, então dizem que ela é meio chatinha, enfim, não sei se chata é a palavra certa, quem leu e gosta não se ofenda, mas enfim. Quero ler porque dizem que é diferente dos outros livros dela, então tá aqui como uma última tentativa. O próximo livro que eu coloquei é Flores para Algernon, que eu vi que esse livro tá bastante em alta, eu vi muita gente falando dele. Eu não sei muito bem sobre o que se trata, eu vi que ele foi escrito há bastante tempo já e que fala um pouco sobre questões mentais, mais psicológicas, e eu achei bem interessante pela olhada que eu dei por cima, então eu quero tentar me aprofundar mais nesse tipo de leitura, então eu achei interessante e resolvi colocar na lista. O próximo livro da lista é Pessoas Normais, que eu não tenho ele em casa ainda, então ele vai aparecer em algum lugar aqui na tela, que eu também não sei muito bem sobre o que se trata, pelo que eu vi, eu posso estar falando merda aqui, mas pelo que eu vi, é sobre dois jovens, mas envolve também alguns problemas psicológicos, mas sobre dois jovens que se amam, então eu acho que tem um pouco do romance, mas também trabalha bastante a parte psicológica, então eu achei bem interessante. Eu vi já várias pessoas falando sobre esse livro, vi pessoas falando muito bem, falando que o final é muito bom também, então me interessou bastante e eu coloquei ele aqui nessa lista, porque eu quero muito ler ele. O próximo livro nessa lista é A Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson. A Shirley Jackson, ela é considerada a rainha do terror, e isso já me chamou atenção. E, inclusive, esse é o livro que eu tô lendo. Eu tô patinando pra sair da ressaca literária, mas tá me prendendo, assim, mais ou menos. Mas eu tô gostando. E esse livro foi a inspiração pra série da Netflix, A Maldição da Residência Hill, que eu sou muito fã, mas eu sei que a história é bem diferente. E já deu pra ver, até onde a minha leitura já foi, já deu pra ver que a história é bem diferente. Não sei até que ponto é diferente, mas até onde eu tô, tá muito diferente. Eu tô gostando, mas a minha ressaca literária ainda tá me pegando, então eu tô me arrastando ainda pra ler. Mas eu acho que vai ser uma leitura bem interessante. O próximo livro que eu coloquei na lista, eu tenho uma versão desse livro em casa, mas eu quero ler ele numa versão diferente, porque eu nunca li essa versão que eu tenho em casa, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Eu comprei esse livro por causa de Crepúsculo, é óbvio, eu acho. Eu não lembro, eu sei que
Eu comprei quando eu era muito nova. Eu nunca li porque eu comecei a ler, eu achei a escrita muito difícil. Mas a minha mãe leu, a minha mãe achou a história boa, se eu não me engano. E, enfim, esse livro tá pra lá e pra cá, e daí é desde o ano passado que eu tenho vontade de ler. Só que não leio, porque eu tenho medo de não gostar. E daí, finalmente, esse ano eu decidi que eu quero a edição comentada, que eu vou botar aqui na tela pra vocês verem. Então eu vou finalmente tentar ler O Morro dos Ventos Uivantes. E é isso. Eu não lembro sobre o que fala a história. O próximo livro é Jantar Secreto, do Rafael Montes. Eu também não tenho ele ainda, mas eu coloquei ele nessa lista porque eu quero ler mais livros do Rafael Montes, porque eu gostei muito de Suicidas. Inclusive, Suicidas estava na minha lista do ano passado, então Rafael Montes está de novo na minha lista. E eu escolhi Jantar Secreto porque me interessou a história. Jantar Secreto eu li a sinopse, porque eu tava em dúvida entre Jantar Secreto e Uma Mulher no Escuro. Acho que é esse o nome. E Jantar Secreto fala sobre um grupo de amigos que tava acabando dinheiro, e daí eles resolvem fazer uns jantares e aí vai... Não lembro direito o que acontece, mas é uma coisa assim. Mas eu já vi também muita gente falando muito bem desse livro. E é Rafael Montes, eu acho que não tem como eu me decepcionar, já que eu gostei tanto de Suicidas. Sétimo livro que eu coloquei nessa lista, eu também não tenho ele em casa, mas eu coloquei ele nessa lista mais assim como finalmente comprar ele, porque eu já li esse livro. Anos atrás eu li ele emprestado, eu lembro que eu li ele muito rápido, em 3, 4 dias, porque ele é da Nora Roberts. E eu amo a Nora Roberts. É Escândalos Privados. E eu adorei esse livro. Pode ser que agora eu leia ele de novo e ele não seja tudo que eu lembro que ele é, tudo que eu achei naquela época, porque já fazem anos, eu acho que eu li ele, eu tava no primeiro ano do ensino médio. Lembro dele que eu adorei a história. Eu não lembro direito sobre o que é a história, mas eu coloquei ele na lista porque eu quero muito reler ele, já faz muito tempo. Mas eu sempre achei ele muito caro, então eu coloquei ele na lista porque daí ele tá ali como uma prioridade pra mim. É isso, ele tá ali, Escândalos Privados tá na minha lista, provavelmente vai ter uma resenha dele aqui esse ano. O próximo livro da lista é Psicose, finalmente. Finalmente, gente, eu nem acredito que eu consegui comprar esse livro, porque assim, foi na sorte. Eu não podia nem ter comprado o livro naquele mesmo. Já faz um tempo que ele tá aqui em casa, eu achei que logo que ele chegasse eu ia ler, porque eu tava muito ansiosa por esse livro, mas não rolou, então eu coloquei ele na lista pra também ser uma prioridade, porque, enfim, a Norman Bates, quero muito ler essa história, e é isso, eu tenho que terminar de assistir a série também. Devia colocar isso numa lista. O próximo livro dessa lista também é um livro que eu coloquei na lista pra ser uma prioridade, porque já faz um tempo que o livro tá aqui em casa, eu ainda não li, e é Lolita. Lolita já fazia muito tempo que eu me interessava. E aí, depois que eu li Minha Sombria Vanessa, que falava bastante de Lolita, eu resolvi comprar. Mas eu ainda não li, então resolvi colocar nessa lista. Eu não sei se eu tô enrolando, porque talvez eu... sei lá, porque eu sou enrolada, ou porque eu talvez não esteja a fim de lidar com a raiva que eu vou passar lendo Lolita. Talvez seja isso, né? O próximo livro dessa lista eu também não tenho ele ainda, mas é O Jardim das Borboletas, que, pelo que eu lembro, é mais ou menos sobre várias mulheres que eram sequestradas e daí esse sequestrador dava o nome de umas borboletas pra elas, uma coisa assim, daí uma delas sobrevive, vai pra polícia, mas daí a gente vai vendo que ela talvez tá escondendo coisas e umas coisas assim. Já vi muita gente falando muito bem desse livro, fazia muito, muito, muito tempo que ele tá na minha lista de desejos, então decidi colocar ele na minha lista. Pode ser que a sinopse seja um pouquinho diferente do que eu falei, porque eu não lembro direito, mas é uma coisa assim e eu achei bem interessante. Acho que eu vou gostar. O próximo livro dessa lista é Sr. Daniels, da Brittany Sherry. Gente, essa autora aparece em todo lugar que eu olho. Principalmente com Vergonha e outros livros, mas eu resolvi começar com Sr. Daniels. Mentira, eu não resolvi, porque eu comprei Sr. Daniels sem saber que ela era autora desse livro. Eu descobri depois, mas ok. Então eu vou começar com o Sr. Daniels. E aí depois eu vou pros outros livros dela. Mas
Comprei Senhor Denis porque também já vi muita gente falando desse livro. E aí eu finalmente fui dar uma olhada na sinopse, achei interessante, é sobre... Tem bastante drama, uma menina não, uma adolescente, não sei quantos anos ela tem, talvez ela não é mais adolescente, mas enfim, ela se envolve com um professor, tem bastante drama, já falei, e eu só sei isso. Eu só sei isso da sinopse. Mas já vi muita gente falando muitíssimo bem, e essa autora, então, não vi ninguém falando mal dela até agora. E aí, se eu gostar, eu vou pros outros livros dela. Sendo que eu tenho comprado, eu comprei no sebo, aqueles livros lá, O Ar que Ele Respira e as sequências, só que na casa da minha amiga, que eu ainda não fui buscar. Então, eles são dessa autora aqui, talvez eu já teria lido, mas, né, enfim, vou começar com esse. E daí eu coloquei na minha lista pra eu ler logo. O último livro da lista, eu coloquei The Kiss of Deception, porque já faz meses que eu comprei os 3 livros da série e eu tava super ansiosa pra ler, eu achei que eu ia ler logo, mas eu não li ainda. E aí eu percebi também que faz muito tempo que eu não leio fantasia e eu gosto muito de fantasia, então eu fiquei encarando as minhas fantasias ali e eu pensei, não, tu não precisa comprar mais um livro, tu tem livro que chega ali, e daí eu pensei assim, bota aquele ali. Daí eu coloquei esse aqui na lista pra ver se eu leio. E é isso. Eu não lembro sobre o que fala a história. Faz tanto tempo. Mas enfim, eu lembro que eu adorei a sinopse, eu tava super empolgada. Mas tá aqui, na minha lista pra ver se eu leio. Finalmente, pra ver se eu leio mais fantasia. Espero que tenham sido 12. E essa é a minha lista de 12 livros para 2021. Esse ano eu não pretendo ficar fazendo outras listas, tipo, listas aleatórias que eu acho que eu fiz ano passado. Mas se eu fizer, eu vou trazer pra cá, eu vou fazer vídeo. Mas, né, início do ano é janeiro só, então tá cedo ainda. Eu espero que esse ano eu consiga ler mais livros da minha lista. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau!